Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Já, né, irmãos, nesse terceiro trimestre do ano de 2023. Hoje, queridos, vamos dar continuidade ao estudo, conforme as nossas revistas, né, da Escola Dominical, que tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem por título Quando a criatura vale mais que o Criador. Queridos irmãos, o texto áureo para essa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1 e versículo de número 25, onde diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A verdade prática diz: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A leitura bíblica em classe para essa lição de número 4 está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 ao versículo 25. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto tenho conhecido a Deus, não tendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Queridos irmãos, os objetivos dessa lição são identificar as consequências da irreligiosidade e o culto à criatura, compreender a história do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura e conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Amados irmãos, nesse sentido que nós vamos estudar hoje, nós refletiremos sobre como a relativização do primeiro mandamento pôde adoecer em toda a sociedade. Amar o Senhor teu Deus de toda a alma, coração e entendimento, não é, irmãos? É algo que está se tornando relativo, ou seja, nada é mais absoluto, nada mais é verdade, tudo está na conveniência da mente pecaminosa das pessoas. Então, como movimento sociocultural, nós temos a influência do humanismo, né, que possui desdobramentos em diferentes esferas sociais, diferentes áreas da sociedade e, infelizmente, inclusive na área eclesiástica, não é? Então, desde já, eu quero compartilhar com os irmãos que é indispensável, digamos assim,
nós vigiarmos o nosso caminho, né? Nós trabalharmos a nossa mente, nós cuidarmos do nosso coração, né, irmãos? Guardarmos a nossa fé assim de uma maneira muito cautelosa, tá certo? Estou até usando uma figura de linguagem aqui um pouco estranha, não só cautelosa, mas muito cautelosa. Então, queridos, o que é que nós temos dentro desse contexto? Nós temos que os sentimentos mais distantes do Espírito Santo de Deus, como é o caso da soberba e da insensatez que habitam o coração do homem sem Deus, esses sentimentos o mantêm afastado da verdade de Deus. É por isso que, desde já, eu quero alertar os irmãos que nós devemos fugir de determinados sentimentos, né? Porque eles não fazem parte da vida daqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Por exemplo, a soberba e a insensatez são características do homem ímpio, né? E essas características o mantêm cego, o mantêm distante de Deus. Então, agora com o auge, né, da revolução do pensamento, o Deus, né, o ser criado, aliás, ele passou a priorizar cada vez mais a criatura em auto-idolatria, né? O homem, ele passa a valorizar a autovalorização, né? A autoexaltação, o autoendeusamento, né? O coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne, elas colocaram a raça humana e têm colocado todos os dias, cada vez mais, em inimizade contra Deus. Então, essa lição de número 4, ela é um alerta, né, do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Né? O ser humano é, por natureza, um ser adorador. Nós fomos criados para conhecer, temer, amar, servir e adorar a Deus. E é um perigo quando deixamos isso, tá certo? A grande questão é que o ser humano está em queda. Desde do Éden, desde a primeira queda, digamos assim, o homem tem se afastado cada vez mais de Deus. Outro dia, falando, ensinando minha igreja acerca dessas questões, eu dizia assim, irmão, se você prestar atenção à Bíblia, uma das definições que a gente pode trazer para a Bíblia, não é? Uma das definições que a gente pode dar para a Bíblia é que ela é nada mais, nada menos do que uma luta de Deus, não é, constante, para tentar trazer o homem de volta à comunhão com ele. Então, nessa lição, nós vamos refletir um pouco sobre idolatria, autolatria e explicar, não é, um pouquinho do texto bíblico que nós vamos estudar em classe. E também, irmãos, não podemos deixar de exaltar e de falar para os irmãos o que devemos fazer, qual deve ser a nossa atitude diante da sociedade idólatra, autoidólatra e extremamente perversa que nós estamos vivendo, tá certo? É o seguinte, primeiro vamos definir algumas palavras, tipo idolatria e autolatria. Primeiro, idolatria. Segundo o dicionário da língua portuguesa, idolatria é o culto que se presta a ídolos. Esse termo ele vem do grego, não é? Eidololatreia, não é? Eidololatreia, que teologicamente, segundo o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele diz que pode ser considerada também o amor excessivo por alguma pessoa ou objeto, não é? Amor este que suplanta o amor que se deve devotar voluntária, incondicional e amorosamente ao único e verdadeiro Deus. Do grego, não é? Eidolon, que significa ídolo, e latreuen, que quer dizer adorar. Então, esse termo refere-se à adoração
ou a veneração a ídolos ou imagens, não é? Quando usado no seu sentido primário. Agora, segundo Champlin, em sentido mais restrito, não é? Pode identificar a veneração ou adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição e ambição que tome o lugar de Deus, ou que lhe diminua a honra que devemos. O pastor Timothy Keller, ele resume idolatria da seguinte maneira. Ele diz assim, que é um ídolo. Então ele diz, qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine seu coração e sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode lhe dar. Então, essa aqui é uma frase que eu achei muito forte. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode lhe dar, se enquadra no contexto aí do ídolo, não é? E quando esse é adorado, a idolatria. Agora também temos a autolatria, não é? Então a palavra autolatria, ela é formada dos vocábulos grego autos, que significa a si mesmo, e latria, que quer dizer adoração. Então, a autolatria que significa adoração a si próprio. Não é? Esse é um tipo de idolatria que também pode se chamar egolatria. Então, nós temos alguns exemplos na Bíblia de autolatria, como, por exemplo, Lúcifer, né? Lá em Ezequiel, capítulo 28, dos versículos 11 ao 19, e também Isaías 14, do 12 ao 14. E também o rei Nabucodonosor, né? Lá em Daniel, capítulo 4, versículos 29 e 30, e também no capítulo 5, dos versículos 18 a 21. Então, é uma característica de homens dos dias atuais. A autolatria parece que está na moda, não é? E é cada vez mais, e vai se tornar cada vez mais forte à medida que se aproxima o fim dos tempos, né? Ou o tempo do fim. Então, quando a autolatria se manifesta no seio familiar, os pais ou os filhos, né? Em algum nível, vai ocorrer, são afetados por esse ídolo, por essa espécie de idolatria. Então, esse tipo de coisa no seio familiar, ele promove indiscutivelmente a desintegração social ou familiar, não é? A desintegração familiar e social também, uma vez que sem família não há sociedade, tá certo? Mas, digamos, me mantendo aqui no contexto familiar, isso aí vai desintegrar a família, porque os membros da família só pensarão em si e deixarão de pensar na unidade familiar, tá certo? Na união familiar. Agora também, queridos, o que nós podemos fazer é examinar o texto que foi proposto para essa lição. Então, a idolatria e a depravação da humanidade. Então, nós temos em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 32, que o apóstolo Paulo escreve acerca da idolatria e da imoralidade dos gentios. Então, apesar desse contexto ser algo escrito há muito tempo, nós podemos perceber claramente que esse texto é um texto extremamente atual, tá certo? E eu gostaria de compartilhar algumas coisas aqui com os nossos irmãos acerca desse contexto, tá certo? Do contexto aí que nós temos como a nossa lição bíblica em classe, não é? Então vamos lá analisar um pouco o que o apóstolo Paulo quer dizer com esse contexto. É assim, primeiro, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens,
que é o versículo de número 18. Aqui o que é que nós temos? A palavra do grego traduzida por ira é orge, não é? Que aparece 12 vezes lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então a ira de Deus, ela não pode ser confundida jamais com a ira humana, tá certo? Porque a ira humana, ela é fruto da natureza pecaminosa do homem, da natureza decaída. No caso de Deus, a ira de Deus é contra toda impiedade e injustiça dos homens, ou seja, é sobre o pecado, né? Então, aqui nós temos a ira de Deus contra a impiedade, né? Injustiça dos homens, e temos o termo também impiedade. Impiedade aqui diz respeito ao descaso que o homem faz de Deus, ou seja, viver como se Deus não existisse. E também a palavra injustiça, que fala da conduta pecaminosa humana, né? Então nós temos aqui, do céu se manifesta a ira, que nós já sabemos o significado, também a impiedade, que é o descaso, não é, que o homem faz acerca de Deus, ou seja, ignora Deus, faz de conta que Deus não existe, e a injustiça, que fala acerca da conduta pecaminosa do homem. Então, dessa maneira aqui está se tratando do homem ímpio, não é? A raça humana, por rejeitar Deus, ela vive na prática da injustiça. Também no versículo 19, diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele deixa bem claro que a humanidade se afastou de Deus, né? A humanidade se afastou do Criador, mas não pelo fato que Deus não tenha se manifestado, não é? Ou seja, que Deus não tenha se revelado, não é? Mas por livre e espontânea vontade. A humanidade se afastou de Deus por livre e espontânea vontade, tá certo? Então, lá nos Salmos 19, a Bíblia apresenta ao menos duas provas da existência de Deus. Primeiro, dos versos 1 a 6, o universo que Deus criou, e dos versos 7 a 10, a Bíblia Sagrada. Não é? Um autor famoso, ele diz assim: o conhecimento do Deus verdadeiro era acessível aos homens, mas eles fecharam suas mentes para ele. Não é? Em vez de apreciarem a glória do Criador, ao contemplar o universo que ele criou, davam as coisas criadas àquela glória que pertencia somente a Deus. Também, queridos, podemos analisar o versículo de número 20, não é? Veja que o versículo de número 20, ele é uma explicação, começa com um porquê, junto e sem acento, não é? Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então nós temos aqui, que a criação de Deus, você observa que o apóstolo Paulo diz, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, aí ele diz, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade. Ou seja, a criação é uma prova não apenas da existência de Deus, mas também dos santos atributos de Deus. Quando nós contemplamos a natureza, não é, a beleza e a perfeição do universo, nós podemos contemplar os atributos de Deus, como a sua eternidade, sua onipotência e sua sabedoria. Não é? Nós não precisamos ver Deus para saber que ele existe, porque as suas obras revelam a sua existência. É como se alguém fosse numa galeria de obras de arte e pudesse ver os quadros e as esculturas, ainda que os artistas não estejam presentes, mas as obras daqueles artistas, revelam a existência deles. Então, dessa maneira, todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque ao contemplarem a sua obra, ou as suas obras, com certeza deveriam exaltar a sua grandiosidade. O versículo 21 diz assim: porquanto
tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, o homem afastado de Deus, ele está claramente em inimizade com o Senhor, não é? Porque a Bíblia, ela classifica os pecadores como filhos da desobediência, né? Amigos do mundo, pecadores que vivem vivendo em trevas. Então, por esses motivos e outros motivos mais que são apresentados na palavra de Deus, o apóstolo Paulo apresenta um homem aqui completamente em inimizade contra Deus, tá certo? Mas em Cristo, essa inimizade, queridos, em nome de Jesus, é desfeita, não é? Romanos 5,10 diz, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 22 e 23 diz assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, a palavra de Deus, ela fala, né, daqueles que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem corruptível. Ou seja, a palavra de Deus revela que quem oferece sacrifícios a ídolos, nós encontramos, não é, amplamente na Bíblia Sagrada, em livros como Levítico, Deuteronômio, 2 Crônicas, Salmos, também no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, que quem oferece sacrifício a ídolos, oferece aos demônios, não é? Claramente nós identificamos pela Bíblia que por trás das imagens de escultura existem entidades demoníacas que ouvem as preces dos fiéis, né? E até operam coisas terríveis favoráveis por eles, né? Com o intuito de aprisioná-los cada vez mais na idolatria. Então aqui está o porquê de tantas pessoas pagarem promessas aos denominados dias santos e nas festividades, não é? Padroeiros do mundo secular. Então, Satanás, como Deus desse século, ele tem o poder de realizar benefícios físicos e materiais. Agora, lembre-se, com o intuito de enganar. Isso aqui é interessante. Teve uma lição aí, a primeira lição que eu falei para os irmãos. Saiu um vídeo aí, né? Saiu um vídeo dizendo que o homem dizendo, até com Satanás eu aprendo, porque ele, mesmo sabendo que é um derrotado, todo dia persiste. E eu disse à minha esposa, meu Deus do céu, não vai demorar muito para a gente falar, para a gente ouvir isso nas igrejas. E não deu outra, irmão, não deu outra. Comecei naquele dia mesmo a repreender isso. Satanás não é exemplo para ninguém, né? Ele não opera nada em benefício de ninguém. Ele opera, irmãos, para... ele veio semelhante ao ladrão, para matar, roubar e destruir, né? Ele veio para enganar, ele não veio para operar nenhum benefício contra as pessoas, não. Então tem pessoas aí sendo enganadas, e essa lição ela é muito interessante nesse sentido. O verso de número 24 e 25, ele diz assim, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, nós observamos que o pecado aqui, ele afetou todas as áreas da vida humana, inclusive a sexualidade, não é? Gerando aqui toda sorte de perversão sexual. Quando a Bíblia fala de imundícia para desonrar o seu corpo entre si. Então, as consequências da queda do primeiro homem, elas foram tão terríveis,
nefastas, né, irmãos, que as escrituras elas citam 372 formas de pecado e centenas de outros, né, que nem são mencionados na Bíblia. Então, há várias listas de pecados semelhantes ao que o apóstolo Paulo faz referência, tá certo? Então, nós temos aí um amplo referencial bíblico que a gente não pode ignorar. Então, essa lista, embora extensa, ela não é exaustiva, né? Uma vez que o apóstolo Paulo, ele diz assim, coisas semelhantes a estas, quando ele fala das obras da carne, lá em Gálatas, capítulo 5, não é? Ele começa a falar, mas obras da carne são aí feitiçaria, idolatria, prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, tal. Aí no final ele diz, e coisas semelhantes a essas. Que terrível, não é? Preste atenção, querido, baseado nisso, no texto que nós estamos estudando, nós podemos analisar outros critérios, como, por exemplo, o desprezo à verdade, né? Primeiro, nós temos a impiedade e a injustiça. Já falei para os irmãos acerca da impiedade, mas só relembrando, né, que o termo impiedade é a tradução do grego e refere-se à decisão do ser humano viver como se Deus não existisse. E injustiça, não é, do grego, adikia, que significa sem retidão. Então, essa palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus, né? E nem com o próximo. Não ser reto diante de Deus e também não ser reto com o próximo. Então, são palavras que revelam a situação geral da humanidade que não foi regenerada, né? Da humanidade que não nasceu de novo, da humanidade que é idólatra, não é? Que presta o culto à criatura, não é? A perversidade e a depravação moral, e que expressam a decisão deliberada do homem desprezar a verdade divina. Então, essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza, não é, consideravelmente a consciência humana. Então, essas ações, elas provêm da recusa do homem glorificar a Deus como Senhor e como Salvador da sua vida. Também, queridos, a insensatez humana. Então, o apóstolo Paulo ele assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Aquela história que eu mostrei ali no contexto, não é? Nós conhecemos os atributos de Deus através das suas obras, com certeza. Então, por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem do seu eterno poder. E não obstante, nem, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo, ele não glorifica a Deus nem rende graças. Não é? Nós observamos que, em lugar de conhecer o Criador, o ser criado, ele se comporta como se não fosse criatura, né? E se comporta como se ele fosse divino, né? Ele inverte a situação, como se ele fosse o Deus e Deus fosse algo completamente desprezável. Então, por causa das especulações pretensiosas do coração, não é? E da sua autoidolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade, elas se tornam inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Então, dessa insensatez, o resultado é a idolatria e a perversão moral, né, que está lá dos versículos 22 a 25 da lição de hoje. Então, o culto à criatura. Então, nós observamos que ao rejeitar Deus e suas leis, os filhos da ira, não é? Conforme Efésios 2 e 3, eles são deixados à mercê dos desejos pecaminosos. Dentre eles, a impureza sexual e a degradação do próprio corpo, não é? Uma vez que rejeitam seu Criador. Então, o texto bíblico, ele ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens. Né? A corrupção moral do ser humano deriva da sua rebelião contra Deus.
e sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar de servir ao Criador. Tá certo? Então, na religião dos seres criados, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Né? Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, né, o atleta, o político ou o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afronta direta ao Criador, que é bendito indiscutivelmente e eternamente. Tá certo? Então, isso aqui são consequências terríveis e um retrato do que o culto à criatura ele traz, infelizmente, a contextualização dos nossos dias. Agora nós temos a revolução do pensamento humano, né? O renascentismo. Então, aqui nós temos o movimento da renascença, não é? Um movimento intelectual que surge na Europa entre os séculos 14 e 16 e traz como característica o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo deveria ter uma explicação racional. Então, esses renascentistas, né, os seguidores do renascentismo, eles recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Então, durante todo esse período aqui renascentista, que coincide com o início da Idade Moderna, né, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos, né, pelos turcos, em 1400, me perdoe, e 1453 a 1789, né, o período da Revolução Francesa, a visão teocêntrica, né, em que Deus era a medida de todas as coisas. Então foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem ele se tornava, a partir de agora, a única medida sobre todas as coisas. Então, no lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergar o mundo a partir das lentes da criatura. E surgiram os primeiros efeitos, né, desse processo de secularização da cultura, né, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. Então, nesse sentido aqui, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento, ela contribuiu para o surgimento do humanismo. E por falar em humanismo, né, queridos, a Itália, ela foi o principal centro humanista, né, nos fins do século XV. Então, para o movimento humanista, a ética e a moral, elas dependem exclusivamente do homem. Então, nesse sentido, a criatura, ela passa a ser a base de todos os valores e não o criador. Então, os humanistas, eles aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. Não é? De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Porém, essa não é uma bandeira própria do humanismo. Né? A Bíblia possui digamos, ampla contextualização sobre concepções de liberdade e igualdade, que antecedem muitos direitos, né? E que apareceram nos tempos modernos. A Bíblia, querido, ela sem sombra de dúvida, a grande base do direito social, não é? Da concepção de direito que nós temos em prática hoje, a forma de julgar, a forma de elaborar leis. Então, destaca-se ainda que a Escritura, ela ensina a igualdade entre raças, classe social e gênero, tá certo? Isso aí não é uma coisa dos movimentos modernos. A palavra de Deus já inaugura essas concepções. E aí temos também o iluminismo e o pós-modernismo. Né? O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, né? Buscavam resposta na razão,
e entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição completamente dispensável. Já a pós-modernidade, ou a modernidade líquida, ela surge da metade do século XX. Né? Os sociólogos, eles observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Né? Isso quer dizer que os valores eram absolutos, né? E os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Então, nesse aspecto, nós temos que a coletividade ela é substituída pelo egocentrismo, em que relacionamentos se torna algo extremamente superficial. Então, dentro desse contexto, dois grandes imperativos que marcaram esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Né? Na busca pelo bem-estar humano, tudo se torna válido, como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação, tá certo? E também o consumismo desenfreados. Também a lição ela nos mostra alguns tipos de autolatria. Por exemplo, a autolatria da autoimagem, não é? Então, como eu falei lá no início da lição para os irmãos, a idolatria, em resumo, é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Nesse caso, aqui, e dentro desse contexto, nós podemos destacar a autolatria, não é? Ou seja, o culto à autoimagem. Então, enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. Então, o apóstolo Paulo ele retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, né? Amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, não é? Odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, não é? Ou seja, amante dos deleitos. Nesse sentido, uma pessoa que não nasceu de novo, ela tem a necessidade de se autopromover. Né? Ela não quer que Cristo seja glorificado. Ela quer se autopromover, ela quer tomar o lugar supostamente dela nos holofotes. Não é? Então, ela tem a necessidade de se autopromover, desenvolvendo uma opinião elevada sobre a sua própria pessoa. Então, ela também anseia por reconhecimento de forma ilícita, não é? Ou seja, busca sempre estar em evidência. Então, ao contrário da autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, tá certo? Na nossa vida e não do homem, né? Nós devemos adorar a Cristo, a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Também temos a idolatria no coração, né? Então, o coração reflete as emoções, né? A vontade ao centro de toda a personalidade do homem. Também é descrito como enganoso e perverso na palavra de Deus, conforme Jeremias 17:9, né? Pois o seu interior, né? Do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba, a insensatez, né? Então, em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração, né? Isso a gente deve ter muito cuidado para guardar o nosso coração, né, irmãos, de adorar ídolos. O nosso coração, ele é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Mas, infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas, na verdade, o seu coração está cheio de ídolo. E se eu quisesse causar alguma polêmica, eu entraria agora no mundo dos exemplos, que são fartos nos dias atuais acerca desse assunto. Então, assim, quem não teme a Deus, né, traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais.
Então, ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, nós somos advertidos a guardar a palavra de Deus no nosso coração. Escondi a tua palavra, não é? A Bíblia diz, em meu coração, para não pecar contra ti. E aí nós vamos ter também a idolatria sexual. Então, a falha no controle dos impulsos sexuais, ela está associada à sensualidade, à imoralidade e à libertinagem. Não é? A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Então, isso, como é uma tendência moderna, não é? A sociedade empurra para esse lado e tudo quanto está em nossa volta, nós temos que vigiar muito, porque aqui não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva, né, pelo prazer sexual ilícito. Então, é o altar da idolatria sexual edificado no coração das pessoas. Então, a adoração a Deus ela é trocada pelo culto ao corpo, né, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio dos pecados. Meu Deus, coisa terrível, né, irmãos? Aqui muitas pessoas vão tremer, né, nesse tópico. Então, a orientação bíblica para escapar desse mal é o seguinte, ele diz, Gálatas 5,16, vivam no Espírito e vocês jamais vão satisfazer os desejos da carne, não é? Quando não se ora, quando não busca a Deus, quando não se valoriza a sua palavra, o homem está, digamos, vulnerável a esse tipo de coisa, esse tipo de idolatria. Queridos, e qual deve ser a nossa atitude diante da sociedade idólatra e perversa que nós estamos vendo aqui? Primeiro é que nós devemos obedecer à Bíblia Sagrada, lembrar da grande comissão, não é? E proclamar a verdade. Então, uma das principais atribuições da igreja, de todos nós, não é a de influenciar a cultura e a sociedade onde ela está inserida, tá certo? Como ela pode fazer isso? É uma pergunta que naturalmente vai surgir, e aí eu vou responder. Primeiro, priorizando os princípios da palavra de Deus, independente do modelo cultural da sociedade. Isso aqui é algo que eu venho batendo nessa tecla, não é, irmãos? Algumas vezes, que a Bíblia Sagrada, o reino de Deus, não leva em consideração cultura, não é? O reino de Deus é justiça, é paz, e a base é a palavra de Deus. Então, na prática, significa combater o pecado, mesmo que este seja visto como uma questão cultural. Então, nós, quando fazemos curso, por exemplo, para ser missionário, ou quando nos aprofundamos na leitura bíblica, nós aprendemos que a nossa função não é pregar nem seguir cultura. A nossa missão, né, e a nossa obrigação é pregar a palavra de Deus. Por isso que é um perigo, não é, trocar o culto de adoração a Deus por culto com trajes culturais, né, irmão? Você já pensou? Culto nordestino, culto gospel, culto gauchesco, né? Culto São João, culto do São João, misericórdia, né, irmãos? A igreja precisa ensinar sobre a fidelidade conjugal, tá certo? Mesmo quando a infidelidade já se tornou comum, combater a mentira e o engano, ainda que sejam vistos como coisas normais ou naturais, né? E pregar contra o paganismo e a idolatria, mesmo quando ela é vista como mera religiosidade e outras coisas mais dentro desse contexto, tá certo? Nós devemos valorizar. Segundo, precisamos obedecer os princípios da palavra de Deus, né? Nós recebemos, irmãos, de Jesus uma responsabilidade para produzir obediência, ou seja, reproduzir nas pessoas o temor a Jesus Cristo, não é? Promover o senhorio a Cristo, ou seja, promover a cosmovisão cristã
em um mundo pluralista. Em outra oportunidade eu defino cosmovisão para vocês, mas agora apenas entenda que nós temos a obrigação de promover e a responsabilidade a cosmovisão em um mundo de ídolos, né, onde as culturas são afetadas em suas estruturas e práticas do pecado, e necessitando assim que a igreja exerça sua função profética, não é? Mostrando o caminho que Deus planejou para nós vivermos de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Então, ela é o livro, texto do cristão, né? A palavra de Deus, nossa regra de fé e prática. A Bíblia nos ensina que devemos amar, temer e obedecer a Deus, como devemos amar o próximo, e bem como nos ensina como nós devemos viver neste mundo. E também, irmãos, a terceira coisa para encerrar esse tópico é que nós precisamos vigiar para não sermos influenciados pelas práticas idólatras e imorais dessa sociedade. Né? Nós somos salvos da condenação e do poder do pecado, né? Mas não ainda da presença do pecado. Então, no campo do nosso interior, ainda se trava uma guerra diária, um conflito permanente entre a carne e o espírito. Frequentemente nós estamos aconselhando os mais jovens, dizendo: a sua guerra está aqui, ó, não é? Eles são opostos, a carne e o espírito são opostos entre si. Então o apóstolo Paulo, ele tratou da guerra interior que existe em cada cristão, não é? Com as suas duas naturezas. Por exemplo, Gálatas, capítulo 5 e versículo de número 17, está escrito da seguinte maneira. Gálatas 5 e 17 diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, não é? Então, nessa batalha, carne versus espírito, vencerá aquele que nós dermos mais preferência, tá certo, irmãos? Aquele que nós colocarmos em nosso coração, e eu espero que todos os irmãos coloquem o espírito em primeiro lugar, tá certo? E aí, para finalizar, eu só posso concluir aqui reafirmando algumas verdades que estão presentes nessa lição, como a corrupção da raça humana, ela é o desfecho, não é, da sua rebelião à verdade divina. Também a impiedade e a ausência de retidão, elas resultaram em teorias de autossuficiência, em que a criatura se ergue acima do seu Criador. Também, ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva, não é, seu interesse acima da vontade de Deus. E as consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. E não obstante, a palavra alerta, né, que a ira divina permanece sobre todos os que são desobedientes às verdades de Deus. Então, tal como os gentios nos dias do apóstolo Paulo, é importante nós termos em nossa mente que nós vivemos em meio a uma geração corrompida e perversa, onde os seres humanos são amantes de si mesmos, são idólatras, que adoram mais a criatura do que o Criador, não é? E que, como sal da terra e luz do mundo, nós precisamos proclamar a verdade, obedecendo aos mandamentos divinos e sermos vigilantes, não é? Me perdoe, para não sermos influenciados por essa sociedade tão terrível. Irmãos, que lição nós temos, não é? Mais uma grande lição, uma lição muito reflexiva, uma lição, irmãos, que com certeza vai tocar o coração e promover uma grande transformação no nosso caráter cristão. Que Deus abençoe, irmãos, que a sua aula seja uma bênção, tá certo? Não esqueça de preparar a sua aula dentro do tempo proposto. Não se esqueça que a sua aula deve ter introdução, deve ter o conteúdo e deve ter a conclusão,
tá certo? Não esqueça de atingir toda a classe com a sua aula. E você que é aluno, não se esqueça de ler a lição 1, 2, 3, 4 vezes, levar os seus questionamentos e as suas colocações, tá certo? Seus questionamentos para você tirar suas dúvidas, suas colocações, não que elas sejam a verdade absoluta, mas para serem confrontadas com as observações dos demais e assim chegarmos a um denominador, não é, comum e edificante para a nossa fé em Cristo Jesus. Deus abençoe, queridos, uma excelente aula a todos, e se Jesus não voltar a próxima semana, eu retorno com a pré-aula da lição de número 5. Paz do Senhor, meus irmãos!